My Dragon System, capítulo 13, Fogo, Fogo. Foram necessários mais alguns dias para que todas as feridas de Rey finalmente cicatrizassem. A primeira coisa que o seu pai fez quando se recuperou foi levá-lo para fora para treinar. O pai de Rey sabia que não podia continuar alimentando o filho com colher. Ele teve que deixá-lo sozinho no futuro, já que ele e sua esposa tinham seus próprios trabalhos a fazer. Até agora, eles estavam bem deixando-o sozinho, já que Rey parecia maduro e mais esperto do que os outros. Mas agora que um incidente como este aconteceu, Jack queria ter certeza de que ele poderia se defender antes que ele tivesse outra missão para fazer. Desta vez, para Rey, a luta foi melhor do que ele previu. Assim que a luta começou, ele ativou sua habilidade Olhos do Dragão. Olhos do Dragão ativados. Jack correu para ele como o vento. A luz amarela dourada que sai do corpo de Jack deu a Rey informações suficientes sobre as intenções de Jack. Isso permitiu que ele visse de onde vinha o ataque de Jack. A estrutura de fio amarelo-dourado agiu de forma semelhante a uma aura. Isso permitiu a ele tirar vantagem disso. A aura se moveria antes mesmo que a trajetória do ataque fosse enviada. Desta vez, Rey conseguiu se esquivar da maior parte do ataque de Jack, e até bateu no lado do pai com sua espada de madeira. Claro, seu pai subiu a dificuldade logo em seguida, e ele perdeu um instante depois, como de costume. Uau! Como você melhorou tanto em tão pouco tempo? Jack perguntou. Eu acho que aquela batalha de vida ou morte me mudou para melhor. Rey respondeu com indiferença. Jack deu um sorriso. Ele bagunçou o cabelo do filho e não disse mais nada. Palavras eram desnecessárias entre os homens. Mas, para ser honesto, Rey se sentiu um pouco culpado porque nunca havia contado a verdade aos pais. Ele não disse a eles que derrotou o lobo. Ele apenas disse a eles que conseguiu escapar do lobo usando as árvores como cobertura. Embora seu raciocínio tivesse muitos furos, era mais aceitável do que a ideia de uma criança derrotando um lobo de nível intermediário. Rey saiu para treinar em seu local de costume. O topo da colina na periferia da cidade. Embora treinar com o pai fosse útil, ele não tinha planos de mostrar ao pai sua nova forma de lutar. O desejo de seu pai era que ele sempre se tornasse um espadachim. Não um artista marcial que usa as mãos nuas. Por causa disso, ele ainda precisava praticar sua esgrima. Enquanto ele estava em sua jornada para seu local de prática habitual, ele passou por Gary. Desde aquele dia, Gary havia parado de intimidá-lo. Mas as outras crianças, por outro lado, pioraram com o bullying. Na verdade, enquanto Rey se distraía com coisas aleatórias e caminhava em direção ao topo da colina. Um grupo de crianças atirou pedras e uma delas atingiu sua cabeça. Ele olhou para as crianças por um momento e todos riram dele. Balançando a cabeça, Rey continuou e ignorou as crianças. Ele ainda poderia suportar suas ações porque eram crianças. Mas seria uma história diferente se fossem adultos. Semelhante aos pais de Bob e Kyle, eles não teriam desculpa se ainda agissem assim quando crescessem. Finalmente alcançando seu destino, ele começou seu treinamento. Algumas horas depois, ele decidiu fazer uma pausa e apreciar a vista. Acho que ela não virá mais. Rey sussurrou para si mesmo. Desde aquele dia, ele não tinha falado com Amy. Espalharam-se rumores de que foi Rey quem forçou Gary, Amy, Bob e Kyle a ir para a floresta. Os adultos acreditaram por algum motivo, e a fonte desses rumores eram, é claro, os pais de Bob e Kyle. Embora ele não visse Amy como uma amiga. Ainda era melhor ter companhia do que ficar sozinho. Era bom passar o tempo conversando com outra pessoa do que na solidão. Na época em que ele era um dragão, ele podia sentir a intenção de matar dos humanos dirigida a ele sempre que o viam. Mesmo agora como um humano. Ele se sentia como se não tivesse perdido essa habilidade. Todos que viram Rey até agora tiveram uma má impressão dele devido ao seu cabelo ruivo. Havia apenas 3 pessoas que não o irritavam, apesar de sua aparência. Eram seus pais, Jack, Scarlett e Amy. Rey soltou um suspiro e decidiu encerrar o dia. Ele teve um delicioso jantar com seus pais antes de ir para seu quarto para uma boa noite de sono. Ainda tramando como ele massacraria o mundo. No meio da noite, Rey foi acordado com um cheiro forte de carvão. A origem do cheiro era óbvia para ele, pois o cheiro era algo familiar para ele. Vinha de um incêndio. Os olhos de Rey se abriram em alarme. Ele ativou seus olhos do dragão,
para que pudesse ver de onde o fogo estava vindo. Para sua surpresa, apenas a casa deles estava pegando fogo. Tudo começou na cozinha e se espalhou rapidamente por toda a casa. Ele rapidamente correu para o quarto de seus pais para avisá-los do que estava acontecendo. Acorde! Acorde! Há um incêndio! Ray gritou. Seus pais acordaram de seu sono e avaliaram rapidamente a situação. Sem qualquer hesitação, Jack agarrou Ray e Scarlett com as duas mãos antes de pular pela janela. Enquanto eles estavam do lado de fora, as pessoas começaram a se reunir na comoção. Scarlett ergueu as duas mãos e começou a sussurrar algumas palavras para si mesma. O fogo então começou a se mover como uma cobra. Ele girou, e Scarlett, que estava controlando o fogo, murmurou audivelmente: "Disperse." O fogo foi dividido e não existia mais. Os aldeões reunidos ao redor da casa começaram a sussurrar uns com os outros. Era a casa do Talen. Você não acha que é a maldição do menino? Se não nos livrarmos dele, um dia, a vila inteira pode ser destruída. Ray passou a ignorar as palavras do povo. Era dolorosamente óbvio que o incêndio não foi um acidente. O incêndio começou recentemente. Então a pessoa que fez tudo isso ainda deve estar por perto. Quanto ao motivo pelo qual eles ficaram aqui por perto, provavelmente porque queriam ver se haviam conseguido queimar Ray com seus pais e a casa deles. Ray ativou seus olhos do dragão e começou a vasculhar a área ao seu redor. Não havia muitas pessoas fora, pois era no meio da noite. As únicas pessoas na área eram aquelas bem acordadas e tremendo em volta do fogo. Isso facilitou a localização do suspeito. Logo, seus olhos do dragão pegaram uma figura se arrastando no escuro. Estava muito escuro para Ray ver quem era a pessoa, mas depois de seguir a figura por um tempo, ele imediatamente percebeu a identidade da pessoa que fez tudo isso. Era porque a pessoa havia entrado nas residências que pertenciam à família de Bob e Kyle. Obviamente, os autores do incêndio foram a mãe de Bob e Kyle. Ray ficou parado no escuro com uma expressão sombria no rosto. Ele teve o suficiente. Eles tentaram matar a mim e aos meus pais e nos queimar junto com nossa casa? Parece que tenho que começar minha vingança um pouco mais cedo do que planejei. Ray sussurrou para o céu.